Primeiro, eu quero deixar aqui muito claro o meu respeito pelo comércio, pelo comerciante, pelas pessoas que têm comércio na cidade de Patinga, e eu sei que eles são fundamentais e nós sempre tratamos com muito respeito. Se em algum momento, alguma coisa que eu expressei, a forma como a pessoa entendeu, ou como eu posso ter errado em expressar, eu feri alguém, eu peço desculpas. Não tenho humildade suficiente para isso. As pessoas falam assim, você perdeu por causa da pandemia. E eu te confesso que eu não queria perder. Ninguém quer perder. Eu não queria perder. Mas eu ficaria muito mais triste se alguém falasse assim, você perdeu porque você roubou. Você perdeu porque você omitiu. Você perdeu porque você desviou a verba da merenda. Aí eu ficaria muito triste. A pandemia, ela me imprimiu a seguinte cruzada. Nadiero, você quer preocupar com a sua reeleição ou você quer salvar vidas? Eu defini convicto, eu quero salvar a vida. Eu não sou Deus, não, mas eu quero salvar a vida. Eu poderia ter feito diferente naquele momento, preocupado com a minha reeleição. Mas aí, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, as pessoas que nós ouvimos, a medicina, a ciência, ela era claro para mim, porque Ipatinga, ela não pode ser tratada como as outras cidades. Por que não? Talvez você não saiba, mas Ipatinga cuida de 35 municípios. Nós somos uma macro de saúde, a segunda maior de Minas, a primeira é Uberlândia. E aí, meu amigo, naquele momento, só Ipatinga tinha UTI Covid. Então, eu não estava cuidando, naquele momento, só de pacientes de Ipatinga. Eu estava cuidando de Ipatinga. Tinha dia que eu tinha 17, 16 aqui de Coronel Fabriciano, tinha 10 de Timóteo, tinha 8, 9 de Santana do Paraíba. O dia que o UTI Covid, todos os leitos estavam ocupados, tinha 60% de Ipatinga. Então, quer dizer, se nós tivéssemos que atender só Ipatinga, nós poderíamos fazer diferente. Eu poderia não ter tomado as decisões que nós tomamos. Mas como nós cuidávamos de todas essas cidades, e o hospital era aqui, o UTI Covid era aqui, tanto no Hospital Municipal como no Márcio Cunha, eu tinha duas decisões. Ou eu segurava naquele momento o que nós tivemos que segurar, ou enterrava a gente em pé. Eu podia escolher o que eu faria. Eu poderia preocupar com a minha reeleição e não ter ajudado a cuidar de vidas. Mas a minha opção foi em cuidar de vidas. E aí, hoje, a maioria das pessoas que eu converso entende o que nós fizemos. Por quê? Porque o cara perdeu um pai, o cara perdeu uma mãe, o cara perdeu um irmão, o cara perdeu um ente querido. E ele sabe o quanto que isso doeu. E muita gente que às vezes não votou em mim, porque naquele momento ele entendeu que eu estava fazendo errado, ele continua tendo mãe, ele continua tendo pai, ele continua tendo esse irmão, e isso me basta. Isso é muito mais importante para mim do que a minha reeleição. Tinha dia que tinha um leito de UTI Covid. Rapaz, para você ter uma ideia, Nequinha, teve um dia que todos os leitos de UTI estavam ocupados. Falei, misericórdia, e agora? Aí chegou uma senhora, não sei se ela era do Ipaba ou se ela era do Iapu. Essa senhora chegou, 65 anos, tem que entubar, não tinha mais nenhum tubo. Vai morrer. Não. Correram, entubaram dentro do carro do SAMU. E ela não morreu. Então, meu amigo, essa história é muito mais importante do que a minha reeleição. Ela era muito mais importante. Imagina a alegria dos filhos daquela senhora. Imagina do marido dela, dos netos dela. Então, isso me basta. Eu perdi a eleição porque eu cuidei de vida. E eu trabalhei sob pressão 24 horas por dia. Eu tinha pressão do pessoal do comércio, que está certo, eles estavam pressionando porque eles precisavam de produzir. Eu tinha pressão do Ministério Público. Eu tinha pressão do juiz. A justiça fechou o comércio de Ipatinga. Eu tinha reaberto. Eu tinha, inclusive, aberto o shopping. E eles foram lá e fecharam através de uma liminar, atendendo o pedido do Ministério Público da Saúde. Então, quer dizer, nós fizemos algumas intervenções de fechamento dentro da necessidade para não enterrar a gente em pé. E isso, sim, você está certo. Custou a minha reeleição. Mas muitas vidas foram salvas. Então, eu volto a te dizer, se em algum momento eu fui mal interpretado, eu falei algo, às vezes, sobre pressão, ou algum erro que eu possa ter tido, eu peço desculpa. Mas a opção entre reeleição e salvar vidas foi essa. Ipatinga foi a antepenúltima do Brasil.
Só Pelotas e Ponta Grossa que teve mortos depois de nós. Já tinha morrido no Brasil inteiro. E aqui ainda não tinha morrido gente por causa dessas decisões que nós tomamos. Foram duras, mas foram isso. E aí, quando nós fomos entregar ao governo, com o coração partido, nós passamos a virada do ano com 300 mortos em Ipatinga. Era uma das cidades que menos tinha morte, acima de 200 mil habitantes. E aí o novo governo, esse que está aí hoje, assumiu em 1º de janeiro. Dia 17 de janeiro, Mônica Calazans, a primeira mulher a ser vacinada no Brasil. Então esse governo trabalhou 17 dias sem vacina. Com 17 dias de governo, ele já tinha vacina no mercado. E aí chegaram os respiradores. Eu tinha comprado 10 e aí chegou no mercado brasileiro porque a China voltou a produzir. Aí ele alugou um hospital de campanha. Alugou. Foi tudo embora depois. Ele alugou um hospital de campanha. Então ele tinha vacina, ele tinha o hospital de campanha, ele tinha uma curva já decrescendo. Sabe quantos morreram em 2021? 621 mortos. O dobro que morreu em 2020, quando não tinha nada, quando não tinha vacina, quando não tinha remédio, quando não tinha teste, quando não tinha UTI Covid, quando não tinha respirador, morreu 300. Com tudo isso, morreu 620. Sabe por quê? Ele tinha tudo, mas faltou coragem para tomar as decisões que precisavam tomar para muitas vidas, às vezes, terem sido poupadas. E na minha época, quando eu fui prefeito, com toda a pressão que eu acabei de falar, de Ministério Público, de juiz, de tudo, eu tinha um exército. Eu não tinha arma, mas eu tinha um exército de médico, um exército de enfermeiro, um exército de técnico de enfermagem, um exército de profissionais da saúde que nunca abandonou a trincheira, até nós perdemos a primeira enfermeira, Iná Correia. Por isso eu coloquei o nome dela lá no bloco cirúrgico. Ela foi a primeira enfermeira, a primeira profissional da saúde a tombar na trincheira aqui em Ipatinga. Então eu estava numa guerra. E na minha guerra, na guerra que eu estava, não tinha arma, mas eu tinha soldado comigo. E foram esses soldados que nos ajudaram a poupar muitas vidas aqui na cidade de Ipatinga. Eu posso ter perdido a eleição, mas eu sei que muita gente deixou de chorar por causa das atitudes que foram tomadas.